Fala pessoal! Nesta aula trago a vocês a terceira parte de funções oxigenadas. Vou ensinar como se dá o nome dos enóis, fenóis, anidridos, aletos e sais orgânicos. Vamos lá? Começando pelos enóis, que são os compostos instáveis. Os enóis são caracterizados pelo grupo funcional, onde temos a hidroxila ligada diretamente a um carbono insaturado. Precisa-se ter aqui um cuidado, porque o álcool tem o grupo hidroxila ligado a um carbono saturado. E quando o grupo hidroxila está ligado a um carbono insaturado, aí tem-se um enol. Para dar nome aos enóis, devemos proceder como no caso dos álcoois, porém, sem esquecer de indicar a insaturação. Por exemplo, tem-se aqui 2 carbonos e o grupo hidroxila. Não se esqueça que 2 é et, a ligação dupla é en, e sempre que tiver hidroxila ligado ao carbono, nós temos a terminação ol. Então, nós temos aqui o etenol. No caso de 3 carbonos, já é preciso fazer a enumeração. Então, a gente conta da extremidade mais próxima do grupo funcional. Como o grupo funcional que está no centro, a gente começa a contar do lado esquerdo, porque já tem a insaturação. Então, 3 é prop, a ligação dupla é en, e o grupo funcional é ol. Então, vai ficar propen-2-ol. 2, porque é no carbono 2 que tem o grupo hidroxila. Nesse caso, não precisa indicar qual é o carbono que tem insaturação, porque só há a possibilidade de vir no carbono 1. Então, se tivesse o grupo hidroxila no carbono 1, aí ficaria propen-1-ol. Agora, se tiver 4 carbonos, aí a gente precisa indicar, além da insaturação, também o grupo funcional. Aí, nesse caso, fica but, porque são 4. No carbono 2 tem um grupo hidroxila e no carbono 2 também tem a ligação dupla. Então, fica but-2en-2-ol. E se tiver os mesmos 4 carbonos, só que com a ligação dupla no primeiro carbono, aí fica but-1en-2-ol. Porque no carbono 1 tem a ligação dupla e no carbono 2 tem o grupo funcional. No caso dos fenóis, o grupo que caracteriza é sempre a hidroxila ligada diretamente a um anel aromático. Então, não tem como confundir. Uma hidroxila ligada a um carbono saturado é um álcool. Uma hidroxila ligada a um carbono insaturado é um enol. E uma hidroxila ligada ao anel benzênico é o fenol. E para dar nome aos fenóis, devemos, ao final, mencionar o nome fenol ou benzenol. Lembrando que benzenol é o nome conforme a IUPAC, nome sistemático, e fenol é um nome trivial, mas ambos são aceitos. Então, nós temos aqui o benzeno com a hidroxila, é o fenol ou benzenol. Se tivesse o benzeno com uma ramificação, não esqueça que onde tiver o grupo hidroxila vai ser sempre o carbono 1. Então, nesse caso, a contagem fica no sentido horário, e aí nós temos o 2-metilfenol. Como a posição é 1 e 2, pode-se trocar a numeração pelo prefixo orto, conforme foi visto em aulas anteriores. Aí fica ortometilfenol. Ou, como a IUPAC sugere, 2-metilbenzenol. Tudo isso aí é aceito. E se tivesse com metil no carbono 3, aí fica 3-metilfenol, 3-metilbenzenol ou metametilfenol. E se tiver o metil no carbono 4, fica 4-metilfenol ou para-metilfenol, ou até mesmo 4-metilbenzenol. E no caso dos anidridos, pessoal, vai ter sempre esse grupo funcional, 2 carboxilas unidas por um oxigênio. E as 2 carboxilas ficam entre carbonos. E algo que é preciso ficar claro é que os anidridos são resultantes da desidratação de ácidos carboxílicos. Observe o esquema. Tem-se aqui 2 ácidos carboxílicos que, ao reagir entre si, irão ser desidratados. Ou seja, haverá perda de uma molécula de água e as 2 partes restantes juntam-se e aí formam uma nova estrutura que é denominada de anidrido. Vejamos o processo de desidratação de forma mais detalhada. Aqui se tem 2 ácidos carboxílicos iguais, o ácido etanóico.
só está escrito de trás para frente. E aqui, veja a presença das duas hidroxilas. A hidroxila de um vai reagir com o hidrogênio da outra, e essa reação aqui vai produzir água. Vou anotar logo aqui para a gente não esquecer. H2O, né? São os dois hidrogênios e o oxigênio. Agora observe que a molécula, vou desenhar aqui a estrutura majoritária, a molécula resultante vai ser a união dessa e dessa aqui. Então, vou só reescrever. Veja bem, nós temos aqui H3C, ou CH3, a mesma coisa, está ligado ao grupo carbonila, tá? C-O. Essa carbonila está ligada no oxigênio, vou colocar ele aqui, e este oxigênio estava ligado ao hidrogênio, só que esse hidrogênio saiu, essa hidroxila também saiu. E veja que essa ligação do carbono precisa ser feita, assim como essa ligação do oxigênio também precisa ser feita, e vai ser feita justamente aqui, ó. É aqui que este oxigênio se liga com esse carbono. E veja que esse carbono aqui tem uma carbonila. Então, está aqui, ó, ligado ao CH3. Então, perceba a presença aqui, ó, do anidrido. Para dar nome aos anidridos, escreve-se primeiro o nome anidrido, seguido do nome do ácido que o deu origem. Se forem ácidos diferentes, escreva os respectivos nomes em ordem alfabética. Tem-se aqui uma estrutura de um anidrido que foi originado pela desidratação de dois ácidos carboxílicos denominado de butanóico. Observe que eram 4 carbonos, ácido butanóico. Nesse caso aqui, o nome fica anidrido butanóico. Por quê? Porque ele é originado da desidratação de dois ácidos butanóicos. E se tivesse essa outra estrutura, observe que antes nós tínhamos o ácido pentanóico, com 5 carbonos, e o ácido butanóico, com 4 carbonos. Então, são dois ácidos diferentes, e aí o anidrido a gente lê em ordem alfabética, mencionando primeiro o butanóico, porque começa com B, e depois o pentanóico, porque começa com P. Então, fica anidrido, butanóico, pentanóico. Só isso. E se tivesse dois ácidos ramificados? Veja que nós temos aqui o 3-metil-butanóico, isoladamente. Uma vez que se junta, nós temos o anidrido 3-metil-butanóico. Agora, os sais orgânicos. Observe que o grupo que dá origem a esses sais é sempre um íon, que antes fazia parte de um ácido carboxílico, e um cátion, pode ser um cátion metálico ou até mesmo o íon amônio. Observe o esquema, onde ácido mais base, dá sal e água. Veja que o ácido em questão é o ácido carboxílico, que vai sempre perder o hidrogênio da carboxila, e a base reagente vai perder o grupo hidroxila. Juntando o hidrogênio com o grupo hidroxila, vai se formar a água. E as duas partes que aqui está de cor azul, a parte que correspondia ao ácido e a parte que correspondia ao íon metálico, se unem e agora formam um novo composto, que é o que nós chamamos de sal orgânico, ou sal de ácido carboxílico. Observe esse outro exemplo, onde se tem aqui o ácido etanóico reagindo com o hidróxido de sódio. Veja que o hidrogênio do ácido etanóico com o grupo hidroxila da base reúne-se e forma a água, e o ácido etanóico, que perdeu o hidrogênio, une agora com o sódio, formando um novo composto. E para dar o nome aos sais orgânicos, deve-se proceder como no caso dos ésteres, trocando o nome do grupo orgânico pelo cátion. Veja alguns exemplos. Observe essa estrutura, que antes de ser um sal, o ácido em questão era o 2-metil-but-3-enóico. Aí troca o ícaro por ato como nos ésteres. O que era enóico é enoato agora. Então, nós temos o 2-metil-3-enoato de quê? De potássio. Observe os outros exemplos. Tem-se aqui uma estrutura que antes era o 3-metil-butanóico. E agora nós temos o 3-metil-butanoato. De quê? De potássio. Por que potássio? Porque o íon metálico em questão é o potássio. Veja esse outro exemplo, que antes se tinha aqui o ácido pente-2-enóico. E agora nós temos o pente-2-enoato. De quê? De sódio. Olha o outro exemplo, que antes era o ácido fenilmetanóico. E agora nós temos o
fenilmetanoato de sódio. Veja agora essa outra estrutura, que nós temos aqui o ácido etanóico reagindo com o hidróxido de amônio e formando sal etanoato de amônio. E sempre forma água, só que a água aí é o grupo minoritário. O que importa aqui é o sal orgânico. Agora, os haletos orgânicos e o último grupo dessa aula. Os haletos orgânicos, pessoal, são compostos que contenham pelo menos um átomo de halogênio, podendo ser flúor, cloro, bromo, iodo, na sua molécula. Para dar nome aos haletos, basta considerá-los como se tivessem origem em um hidrocarboneto, com um ou mais hidrogênios substituídos por halogênios. Observe os exemplos. Nós temos aqui o clorometano, porque a estrutura que está ligada ao cloro era o hidrocarboneto com carbono, com ligações simples, então era o metano. Então é só mencionar o nome do cloro e metano. Se tivesse assim, 2 cloros, nós temos o diclorometano. Se fossem 3 cloros, triclorometano. E se fossem os 4 cloros, tetraclorometano. E se tivesse uma estrutura com mais carbonos, no caso aqui nós temos 2, é o etano, mas nós temos 2 cloros no primeiro carbono. Então, nós temos o 1,1 de cloroetano. Se tivesse um cloro em um e um cloro no outro, ficaria 1,2 de cloroetano. Nós temos aqui 5 carbonos, portanto, o pentano, tendo aí o cloro no carbono 1, no 2 e no 4. Então, nós temos aqui o 1, 2, 4, tricloropentano. No caso do anel benzênico ligado ao iodo, nós temos o iodo benzeno. No caso do benzeno com 2 cloros, nós temos aí o 1,2 de clorobenzeno. Como a posição é 1 e 2, pode trocar o 1 e 2 por orto e fica orto de clorobenzeno. E se tiver o benzeno com 2 flúor, 1 na posição 1, na posição 3, aí fica 1,3 de fluorobenzeno. Ou simplesmente meta de fluorobenzeno. E a nomenclatura ainda poderia ser assim. Nós temos aqui 2 carbonos, que seria o etano. Ligado com o cloro, ficaria cloroetano. Ou então, cloreto de etila. Se tivesse 3 carbonos com cloro, cloreto de propila. Se tivesse o grupo fenil com bromo, ficaria brometo de fenila. Se tivesse o grupo benzil com iodo, ficaria iodeto de benzila. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado da aula. Não se esqueça que na descrição do vídeo tem um exercício. Faça e na próxima aula traga a correção para vocês. Valeu, galera! Tchau!